Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. Na coluna do Dose Única de hoje, temos a participação do religioso e advogado José Boing. Ele é defensor das causas ambientais da região amazônica e é coordenador da Vivat, uma organização que faz parte da ONU. Padre José Boing é missionário da Congregação do Verbo Divino, tem 30 anos de sacerdócio, esteve sempre ao lado também da irmã Dorothy, a quem sempre o incentivou nessa caminhada. E ele segue lutando pela vida dos povos indígenas, ribeirinhos e a Amazônia. José Boing, seja bem-vindo ao Dose Única aqui na Rádio da Rua. Olá, Cláudia. Olá a todos os amigos aí dessa Rádio da Rua. Que legal, né? Notícia correndo para todo lugar. Um abraço. Obrigado por ter convidado a participar desse programa tão especial que você faz com muito carinho e nós estamos aqui juntos. Obrigada, Zé. Obrigada. Sinta-se abraçado também por todos que te ouvem. Zé, você está no cerne, né, da questão do meio ambiente. Eu queria que antes você se apresentasse para que os ouvintes soubessem quem é o Zé, o que o Zé faz. Pois é, né? Esse Zé saiu da roça, nascido no Paraná, e com muito carinho eu entrei na Congregação dos Missionários do Verbo Divino e fui diretamente para a missão na Amazônia. 30 anos de sacerdócio na vida religiosa da Congregação do Missionário do Verbo Divino, e depois, claro, por muita questão, necessidade, eu entrei também na academia para fazer o curso de Direito em defesa do povo da Amazônia. Então, eu sou um religioso, eu sou advogado, defensor das causas sociais, defensor dos direitos humanos e, acima de tudo, defensor da vida, e presto meu serviço com muito carinho para as causas do povo, causas populares, e agora estou numa coordenação da Vivat Internacional, ligada à ONU. É uma ONG de 12 congregações que tem uma ligação na ONU para os direitos humanos. Ô Zé, e no meio de tudo isso que a gente está vivendo, não basta só a pandemia, nós estamos vivendo uma situação no país, das causas do meio ambiente, bem complicada. A Polícia Federal, por esses dias, encontrou indícios de esquema de corrupção e exploração ilegal, né, de madeira no ministro do Meio Ambiente, que só o ministro do Meio Ambiente deste país, a gente tem muita coisa para falar. E não bastasse tudo isso, ainda tem aí a questão que é da mudança na legislação ambiental que garante muitas coisas aí para o agronegócio, que é aquelas regras de licenciamento. Nesses últimos dias, nós tivemos um ataque à tribo Munduruku, que foi também em torno daquela ação que o ministro Barroso fez em proteção, né, aos índios Munduruku também, e os Yanomamis. E nós gostaríamos que você partilhasse conosco um pouco da tua reflexão em tudo isso que eu acabei de colocar aqui para você. Olha, Cláudia, a primeira coisa, eu trabalhei nesses últimos 4 anos na prelazia de Itaituba, BR-63, Santarém, Cuiabá. E Itaituba é a prelazia onde está Jacarecanga, que é a sede do município onde reside os índios Mundurucus no Alto Tapajós. Então, eu conheço muito de perto essa realidade. São 20 anos acompanhando o movimento social, 30 anos na Amazônia, mas nos últimos 20 anos a gente viu tanto desmonte. E o primeiro grande impacto que nós tivemos em 1997 foi a tentativa de uma hidrovia do rio Tapajós, pegando já exatamente aonde estão os indígenas Mundurucus. Que hoje está existindo no agronegócio do Mato Grosso, direção a Miritituba e Itaituba, com a BR-63 asfaltada, não para os colonos e os pobres, mas para o agronegócio da soja, é o grande corredor de soja. E agora a gente sofre um impacto violento em relação aos garimpos ilegais. E esses garimpos, quer dizer,
eles são terras indígenas, são terras da União, mas a invasão profundamente de... Não é mais aquele garimpeiro lá de Serra Pelada, não, Cláudio. É o garimpeiro que tem máquina PC enormes e contrata trabalhador para fazer exploração e que remove toda a terra dos igarapés. Então, só para você saber, nessa notícias que nós temos, a nota que está sendo realmente lançada, essa nota foi lançada no dia 27, a nota em defesa de Mundurucus, que vai ser assinada por muitas entidades e está divulgando e está rodando para isso. Por quê? Porque o problema de Mundurucus não é isolado dos Yanomamis e Roraima, é o mesmo problema. E eu diria assim, o que é o licenciamento ambiental? É quando tem um projeto e você tem a lei e vai fazer. Então, com a derrubada ou tentativa de derrubar a licença ambiental, nós vamos ter, além do garimpo, vamos ter outro problema, a ferro-grão, que vai sair de Sinop, do Mato Grosso, a Miritituba, 1.000 quilômetros de ferrovia para exportação da soja. E aí nós vamos ter 16 portos de exportação de soja em Miritituba. Aí já tem a ideia das hidrelétricas, da hidrovia e agora do garimpo. Quer dizer, em outras palavras, o povo indígena, tradicional, quilombola, não tem mais segurança do seu território, infelizmente. E por isso que eu estou na campanha Vida por um Fio, autoproteção das comunidades, em nome da Repam e da Vivat, para pensar estratégia de como que nós podemos barrar esse tipo de desmonte da lei. Então, você falou muito bem. Flexibilização das leis é muito terrível e eu me sinto assim bastante indignado, mas eu sinto que o povo está sendo ameaçado. Imagina que derrubar toda a sede das mulheres mundurucus, aí na própria presença da Força Nacional, nessa semana do dia 26 de maio até esses dias, a Força Nacional, eles tiveram a ousadia de ainda invadir a aldeia, queimar a casa da líder, da Leusa Maria, que é a presidenta da Associação das Mulheres Mundurucus, a ousadia em plena presença da Força Nacional. Quer dizer, eu desejo, eu derrubo, eu desejo, eu quero. Não pode ter lei que me proíba. Esse é o pensamento do governo Bolsonaro. Não pode ter lei que me proíba da minha ganância. Então, é profundamente preocupante, tá bom? Essa é a minha questão, minha visão em relação aos mundurucus, e não só a eles. A todos os povos, seja do Nordeste, seja da Amazônia, eles estão sofrendo esses impactos da grande financiamento das empresas multinacionais e nacionais em prol da ganância que cada empresa quer para o benefício de si próprio, destruindo a população. E Zé, tudo que você relatou faz a gente pensar, e é isso mesmo, nós estamos vivendo um retrocesso, e quando você me falava, eu lembrava dos anos 80, e principalmente Chico Mendes. Bom, primeiro, eu diria assim, que tudo aquilo que o Chico Mendes não tinha, porque em 88 era recém feita a Constituição. Em 5 de outubro, a Constituição foi promulgada em 1888 e dia 22, Chico Mendes foi assassinado. Então, Chico Mendes lutou contra a lei, aliás, que não existia lei. Não existia a lei da reserva extrativista. Ele foi o primeiro a criar. Não existia a lei do Conselho Nacional dos Seringueiros. Então, ele fez uma luta em prol do meio ambiente, que inclusive denunciou nos Estados Unidos, mas não existia a lei. E ele forçou a criar a lei. Agora, Cláudio, agora é mais grave, porque existe a lei e nós estamos vivendo um momento de desmonte da lei. Eu uso esse exemplo como carro. Você tem muitas peças num carro e você começa a desmontar o carro e ele não anda. Então, a Constituição é como se fosse um carro montado e que agora o governo começa a desmontar. Flexibilidade já passou,
mudança na Previdência Social, que já tirou direitos, e agora do meio ambiente, e agora tem duas coisas gravíssimas, uma no Senado, outra no Congresso. No Senado é o PL 510, grilagem de terras públicas. Eles chamam de regularização de terras, mas isso para nós chamamos de grilagem, porque uma pessoa tem direito a ter 2.500 hectares, inclusive não mais só pessoa física. Agora, a pessoa jurídica, uma empresa multinacional, pode ser dona até de 2.500 hectares. E no Congresso também está a PL 2633, que é exatamente na mesma linha de reforçar a ideia do Congresso, do Senado, de regularização das terras públicas, mas nós chamamos isso de grilagem. Então, isso que você falou, o que Chico Mendes lutou, depois de Mandora lutou, hoje, por exemplo, os próprios assentamentos, as próprias áreas quilombolas, as terras indígenas, todas estão sob as reservas, as unidades de conservação, tudo que é público, de direito, de Constituição, está vivendo um momento de desmonte e, olha, pior, individualizar as pessoas. Gente, para nós que temos uma ideia aqui do sul do Brasil de propriedade privada, a Amazônia é terra coletiva. Uma terra pertence a 1.000 pessoas, a 2.000, é terra coletiva, é unidade, é a comunidade toda. Então, quando você cria a ideia da mentalização, da individualização da terra, nós vamos ter o quê? Cada um vai vender o seu pedaço de chão e vai entregar para o fazendeiro, e ele vai comprar do vizinho, vai comprar do outro, então vira um agronegócio. E eu não posso esquecer de dizer que o agronegócio da soja é o grande mal e vai ser a grande praga da Amazônia, porque, além da soja, vem o agrotóxico, vem a destruição das comunidades, vai vir a monocultura, vai aumentar a erosão, vai ter problema de desertificação e, além, a morte dos povos. Então, para mim, é perverso esse governo que pensa assim, e o ministro do Meio Ambiente é só um fantoche no meio dessa política desse governo. E ele quer fazer isso em nome do presidente, para fazer nome, inclusive porque eu já sei que ele quer ser candidato a ser senador. Imagina um cara ministro fazendo esse tipo de postura, e aonde hoje nós estamos tão fragilizados. E aí, olha, vou falar pelo Pará, não posso falar pelos outros estados. 70 pessoas estão sobre proteção do Programa de Proteção do Defensor de Direitos Humanos. Então, imagina, por que essas pessoas estão ameaçadas? Porque elas estão defendendo o quê? O território, a comunidade. Então, por que uma pessoa ameaça o direito coletivo de viver na terra? E por que ameaça? Porque a ganância é muito grande. Então, eu vejo, o que eu diria assim, é tempo de resistência, essa é a palavra. Segundo, é tempo de nós nos tomarmos conta do nosso território, que é o Brasil e o meio ambiente. Então, lutamos nessa Semana do Meio Ambiente por uma qualidade de vida. Nisso que você fala, estou fazendo mais aqui uma denúncia, mas eu quero dizer que ninguém vai viver dignamente se o governo, que é obrigação proteger os seus cidadãos, tiver segurança no seu território. Ninguém é obrigado a sair do seu território. Ele tem que permanecer no seu território. E aí eu acho que essa seria a grande luta. E nós temos que nos unir, quem sabe o povo sair para a rua, além da pandemia, que deixou tanta gente desequilibrada, desestabilizada. São 450 mil mortos, mas a gente tem que resistir a uma política do bem comum, bem viver, ecologia integral, dignidade e vida humana para todos, além de você manifestar livremente a sua fé. Você não é fantoche, você não é mercenário, você é um seguidor do pastor, de Jesus, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Nós não temos que ficar. Então, grande crise, desculpa eu me alongar, mas eu quero dizer que a outra crise é a briga de indígena com indígena, liderança popular com
trabalhador rural com trabalhador. Por quê? Porque o agronegócio, ele mete o veneno e faz o pequeno brigar com o pequeno. E isso que está acontecendo no Pará. Um grupo dos índios mundurucus estão do lado dos garimpeiros, que faz, então, o jogo para brigar com a liderança que é autêntica, que é honesta, que é o bem. Então, está criando uma confusão de convivência de pobre com pobre. E quem sai ganhando é o agronegócio, é as grandes empresas, é o governo. Então, eu faço essa denúncia porque é gravíssimo. Nós temos que proteger as comunidades para que elas vivem em paz. E quem está criando a divisão é sempre pessoas de fora que têm grande... E por isso que os políticos no Congresso adoram a divisão, adoram fazer jogo de uma imagem bonita em tempo de eleição, mas depois no Congresso eles estão aprovando as leis que vai tudo contra o trabalhador. Ô, Zé, nós seguimos, tua fala foi muito importante para a gente aqui, para a gente continuar de mãos dadas e avante, resistindo. Muito obrigada, Zé, pela tua participação, pela tua partilha aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua. E não esqueça que Geraldo Vandré já disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, somos todos irmãos, braços dados ou não. Então, vamos em frente, é isso mesmo. Resistência, mas também avante. Valeu, Zé. Obrigada de montão pela tua participação aqui no Dose Única na Rádio da Rua. E o José Boing nos deu aí um panorama dos crimes ambientais da região amazônica. Uma série de crimes que ameaçam os povos indígenas, que ameaçam a floresta amazônica, nos alertou das consequências que teremos com as flexibilizações dessas leis, que dão abertura para a destruição ambiental, não existe outra denominação para isso, é destruição. A flexibilização dessas leis é para destruir mesmo. E eu reforço e também convido a todos vocês a conhecer e a ajudar a campanha A Vida por um Fio, que o Zé falou aí para gente. A Vida por um Fio é uma campanha que é de autoproteção das comunidades e lideranças que estão ameaçadas. É uma campanha da Repam. Então, eu convido a vocês a acessar o site repam.org.br. E mais uma vez, gente, eu falo, nós precisamos dar as mãos. As nossas vidas nesse país estão ameaçadas de várias formas. Precisamos pensar, não podemos ser alheios aos fatos que estão acontecendo ao redor de nós, aliás, debaixo do nosso nariz, e nós vamos sofrer duras consequências de forma direta e indireta. Tudo está interligado, como bem disse o Papa Francisco. Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço. Agora nós temos o Doses de Fala, que é um momento aberto para os ouvintes falar o que pensam, aquilo que lhe incomodam, para falar o que precisam. É um espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro aqui no Dose Única, na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.